você pode estar entregando muito, você só não tá sabendo mostrar. Muito mais do que a gente querer mudar a realidade, sabe? Mudar essa realidade, querer fazer uma revolução, não vai ser assim. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as coisas, porque às vezes a vida é como ela é. O trabalho é como ele é. E se você tá satisfeito, é essa vida que você quer, corporativa, trabalhar numa empresa grande, não, cara, você tem que saber jogar o jogo. Ali não é o seu porto seguro. Não é. Entenda isso, ali não é o seu porto seguro, ali é o seu trabalho. E você precisa se comportar de maneira adequada, principalmente da maneira certa para conseguir alcançar os seus objetivos. Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer aqui 3 dicas sobre o meio corporativo. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu não lembro se eu já falei isso aqui, eu trabalho numa empresa privada, ela é uma empresa nacional, mas qualquer empresa no meio corporativo, seja privada, pública ou enfim, nacional ou internacional, seguem algumas leis e nesse vídeo eu vim trazer 3 dicas e comportamentos que você pode adotar para sobreviver a esse mundo. Bom, vou falar hoje sobre a minha experiência, né, o que eu passei, o que eu passo. Tem coisas que eu já passei, tem coisas que eu continuo passando, trabalhando em uma empresa privada. Apesar dessa facilidade de estar fazendo o que eu gosto, eu acho que tem muita questão daquilo, você está entregando valor, né? Você está fazendo muito e talvez você não tenha o reconhecimento, entendeu? É isso aqui que eu tô falando, reconhecimento necessário ao que você acha justo pela sua entrega, tá? E eu demorei, tá? Demorei pra aprender isso, como eu falei, eu tô fazendo quase 5 anos na empresa. E eu já tive essa discussão quando eu falo no lado saudável, tá? Da discussão com muitas pessoas, inclusive com meu marido, que é a questão de não adianta você fazer, você tem que mostrar que você faz. E, gente, isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. E isso não é falcatrua, isso não é desonestidade, não é. Muito pelo contrário, isso é você ser honesto com você mesmo. Por quê? Se você faz, no final o valor vai ser entregue lá para o cliente final. Mas, para o seu reconhecimento, você precisa mostrar e comprovar, conseguir meios para comprovar que você entregou esse valor, sabe? E aí tem empresas que usam diversos meios para isso. E basta você se adaptar e saber jogar nesse jogo. É isso que eu digo quando as leis do corporativo, elas são as mesmas em todos os lugares. Só que cada empresa tem o seu meio de aplicar essas leis. E aí, se você não souber administrar o seu tempo e os recursos que você tem nas suas mãos para conseguir comprovar aquilo que você está entregando, você fica para trás. Porque muita gente que vai entregar bem menos em questão de qualidade que você, mas consegue comprovar que ela entregou a quantidade, pode ser promovida e você não, tá? E assim, de novo, não tá certo, nem tá errado. É apenas o que é, sabe? Então, se você quer sobreviver e realmente ser reconhecido nesse ambiente, você precisa mostrar que você está fazendo e ter como comprovar isso, tá? E aí, linkando com essa questão de conseguir comprovar que você faz, né, o que você está fazendo, vem muito a questão de você se organizar e ter tudo anotado. Então, isso foi uma coisa que meu pai me ensinou muito, ele vive falando pra mim. E ele sempre me alertava, minha filha, você tem que anotar tudo que você faz. Se for combinado isso, isso, isso na reunião, você precisa anotar isso, isso, isso. Porque se lá na frente alguém te cobrar sobre por que tá assim, por que saiu assim, você consegue comprovar que no dia tal, na reunião tal, fulano de tal autorizou tal ação, tal modificação. E aí ninguém vai poder contestar, porque estava anotado, tá? Eu já tive alguns problemas de coisas que foram combinadas só por boca, por fala. No final saiu desse jeito e levamos uma carcada, vamos dizer assim, de ter saído dessa forma. Então é você sempre anotar, graças a Deus agora a gente tem as inteligências artificiais que podem ouvir as nossas chamadas e anotar, fazer anotação de tudo que está sendo dito ali. Então isso é algo que ajuda bastante também. Vamos partir para o terceiro e último ponto.
que é a questão de não fale da sua vida pessoal para os outros, tá? E assim, aqui eu vou fazer um adendo, né? Porque assim, não é que você vai ser um robô, que você vai ser ignorante com as pessoas, não é isso. Mas nem tudo, todo mundo precisa saber, tá? A pessoa que está na posição de te subir ou não, ela precisa de motivos muito bons para te subir e ela precisa de motivos para não te subir. Entende? É a diferença? Não necessariamente precisam ser motivos muito bons para não te subir. Precisam ser motivos apenas. E quando você abre a sua vida pessoal, os problemas que você está passando para essas pessoas, já são os motivos que elas precisam, se caso não dê para te subir, ou elas não queiram te subir, ou simplesmente, né, não dá para te subir, elas vão usar isso contra você. E, de novo, eu não tô aqui julgando se isso é certo nem errado. Eu só tô dizendo que o mundo corporativo é assim. E ele tem as suas leis, a sua forma de lidar com as pessoas. E basta você aprender a jogar esse jogo para você se manter, caso seja essa a sua intenção de trabalhar no mundo corporativo. Então, eu acho que muito mais do que a gente querer mudar a realidade, sabe? Mudar essa realidade, querer fazer uma revolução, não vai ser assim. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as coisas, porque às vezes a vida é como ela é, o trabalho é como ele é. E se você tá satisfeito a essa vida que você quer, corporativa, trabalhar numa empresa grande, não, cara, você tem que saber jogar o jogo, né? Por mais que às vezes doa, às vezes machuca, às vezes parece que é injusto, você tem que aprender a jogar o jogo. E relembrando, né, só reforçando isso, não é você tirar vantagem de ninguém, não é você ser mau caráter, tá? Isso em lugar nenhum. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que a gente não adoeça e para que a gente não se sinta desvalorizado, sabe? Porque, na verdade, você pode estar entregando muito, você só não tá sabendo mostrar. Ou você tá se mostrando demais, sabe? Do seu lado pessoal. É como eu vi na internet uma vez, achei engraçado. É como se você tivesse que vestir uma máscara, sabe? Ser um personagem quando você entra na empresa. E eu não digo isso de você ser duas caras ou ser falso, não é isso. É só que se você é uma pessoa muito sincera, muito tipo, eu não consigo esconder, eu sou eu mesmo o tempo todo, isso é ótimo, eu sou assim. Só que tem horas e horas, sabe? E num ambiente de trabalho corporativo, não é o momento de você ser você, sabe? De você se mostrar muito, mostrar algo que possa te tornar vulnerável para as pessoas. É aquilo de você se guardar, né? Eu não sei se isso se aplicaria exatamente a essa questão, porque tem uma conotação um pouco negativa. Mas tem um versículo na Bíblia, eu acho que é em Lucas, ou Mateus, não lembro, que fala, não joguem pérolas aos porcos, né? E aí, se a gente for aplicar nesse contexto do trabalho, é basicamente isso, né? Os seus sentimentos, aquilo que tá dentro de você, aquilo que te aflige, ou talvez aquilo que te deixa muito feliz, algo que tá acontecendo aqui dentro, na sua família, são as suas pérolas. É algo que você deve guardar e proteger do mundo, sabe? Realmente compartilhar só com quem vai poder te ajudar. É essa a questão, entendeu? Compartilhar só com quem vai poder te ajudar. Então, talvez um psicólogo, se você faz terapia, a sua família, o seu marido, a sua mulher, seus filhos, enfim. É com essas pessoas no seu porto seguro que você deve compartilhar. A partir do momento que você está no trabalho, que você está no ambiente corporativo, ali não é o seu porto seguro. Não é. Entenda isso, ali não é o seu porto seguro, ali é o seu trabalho. E você precisa se comportar de maneira adequada, principalmente da maneira certa para conseguir alcançar os seus objetivos. E se mostrar demais, dar essas suas pérolas para as pessoas que estão ali, né, no seu trabalho, que estão dentro desses exemplos que eu falei, não é a maneira certa de se comportar. É mais uma forma de é mais sobre você se proteger do que sobre as pessoas que estão ouvindo, sabe? Não é que as pessoas que estão ouvindo são ruins, são más, não é isso. É só sobre você, sabe? Sobre você se proteger e saber lidar. Então, assim, pessoal, foi isso, acho que eu falei bastante. Já tem 17 minutos de vídeo, por mais que eu vá cortar, mas tem bastante coisa. Eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo.
Se vocês querem outro vídeo assim, eu posso trazer mais dicas que eu aprendi, tenho aprendido. Deixem um comentário aqui embaixo, curtam, se inscrevam no canal e envie para algum amigo, alguém que você sabe que tá passando por isso, ou que sabe que está pensando em entrar no meio corporativo ou quer crescer no meio corporativo, ou também está passando por um momento difícil no meio corporativo, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau.